Olá, sexto ano. Boa tarde, meus queridos. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Sejam bem-vindos mais uma vez. Nós estamos de volta depois das nossas avaliações. Hoje será a nossa primeira aula de filosofia, certo? Então, espero que estejam todos descansados para recomeçarmos a nossa jornada. Ok, meus queridos? E a nossa aula de hoje, ela começa com um assunto bem interessante, o qual nós devemos praticarmos todos os dias. O assunto da nossa aula de hoje fala sobre o respeito, ou seja, o tema da nossa aula: seja respeitado por ser diferente. Então, a nossa aula de hoje vai falar sobre diferenças e que essa diferença ela também deva ser respeitada, ou melhor, sempre deva ser respeitada, né? As diferenças. É bom sermos diferentes. Jesus nos criou diferente, né? A palavra diz que a forma que ele nos criou, ele jogou fora, ele não criou um outro igual a nós, né? Então, nós somos diferentes uns dos outros. E essa diferença, ela faz, né, todo um efeito das nossas vidas. Elas nos completa, acrescenta, né, algo em nossas vidas. Por sermos diferentes uns dos outros, aprendemos uns com os outros. E isso é ótimo, né? As diferenças, elas se completam em todos os sentidos, certo? Então, com esse termo ser respeitado por ser diferente, a gente pode observar muitas e muitas questões relacionadas ao nosso tema, né? Observamos frases que dizem por aí que ser igual no mundo, para quê? Deus nos chamou para sermos diferentes. Uma dessas frases, né, importante. Ser igual não tem graça. Então Deus nos chamou para sermos diferentes. Mas dentro dessa diferença pode acontecer ou é necessário acontecer realmente todo o respeito. Respeitando o outro do jeito que ele é. Melhor ser respeitado do que temido, pois o medo você impõe e o respeito se conquista. Olha só, quando respeitamos, quando respeitamos pela questão de uma escolha, nós observamos que não somos temidos, né? Porque quando se respeita, quando é temido, é porque ele vai lhe respeitar com algum dever, com medo de alguma coisa. Então, dentro das diferenças, é bom ser respeitado, pois o não precisa impor a questão do medo, né? Em relação ao respeito. Quando se tem o verdadeiro respeito, não é preciso ter esse medo, na verdade. Salve a diversidade humana. Diferenças não é defeito. Promova o respeito e verás os seus valores respeitados. A partir do momento que a gente respeita, né, os outros, o nosso próximo, a partir do momento em que nós passamos a respeitar os seres humanos que estão ao nosso redor da forma que eles são, nós vamos ver também os valores sendo respeitados. Tudo bem? Então, isso foi só uma introdução para a gente poder ler o texto da nossa aula de hoje, que se encontra na página 57, que tem realmente por título Ser respeitado por ser diferente. Então, vamos lá? Já pegou o seu material enquanto a tia fazia aqui a introdução da aula? Abra lá na página 57 e vamos fazer a leitura do texto, né? Ver o que ele nos fala. Então, o texto começa dizendo o seguinte:
um carpinteiro e seus auxiliares viajavam em busca de material para construções. Viram uma árvore gigantesca. 5 homens de mão dadas não conseguiam abraçá-la, e seu topo era tão alto que quase tocava as nuvens. Não vamos perder nosso tempo com esta árvore, disse o mestre carpinteiro. Para cortá-la, demoraremos muito. Se quisermos fazer um barco, ele afundará de tão pesado que é o seu tronco. Se resolvermos usá-la para a estrutura de um teto, as paredes terão de ser exageradamente resistentes. O grupo seguiu adiante. Um dos aprendizes comentou: é uma árvore tão grande e não serve para nada. Você está enganado, disse o mestre carpinteiro. Ela segue seu destino, à sua maneira. Se fosse igual às outras, nós já a teríamos cortado. Mas porque teve coragem de ser diferente, permanecerá viva e forte por muito tempo. Devemos ter algo grandioso que sempre possa nos diferenciar. Um conhecimento mais profundo, uma habilidade específica, algo que as pessoas respeitem e que não possam demolir. Pense no que você é bom e como pode se diferenciar dos outros e invista nisso. O texto é maravilhoso, né? Então, a gente acompanhando aí a leitura, vocês acompanharam aí a leitura do texto. Observamos a grandeza, né? Dentro desse texto, em relação ao respeito às diferenças. Então, ele se tratando da árvore, foi usado essa árvore para citar todos os conceitos de ser diferente. Então, nós observamos que as indagações, né, que a gente observa pelo texto, uns menosprezam a árvore por ela ser diferente. Na fala de um outro, você já observa que ele fala as qualidades que tem de alguém ser diferente. Então, citando a árvore, alguns dizem que ela não serve para nada, né? Tudo que eles pretendem fazer usando a árvore, ela não vai ter nenhum benefício. Ela não vai servir, na verdade, para o caso que eles querem. E a gente observa no texto que todas as coisas que são diferentes, elas têm os seus valores. E é por isso realmente que elas são diferentes. E nós observamos que, quando ele diz que a árvore é tão grande e não serve para nada, não é verdade. Porque ela serve sim para alguma coisa, né? Com todas as suas diferenças, ela não foi criada à toa. Com toda a sua diferença, ela tem o seu valor, ela tem a sua utilidade. No caso, eles lá não enxergaram quais seriam as utilidades da árvore, né? Por ela ser tão grande. Então, o que a gente observa? Em seguida, na fala de um outro, ele diz que se ela fosse igual às outras, eles já teriam cortado. Mas porque teve coragem de crescer diferente, permanecerá viva e forte por muito tempo. Então, a gente entende o quê? Que as pessoas que são diferentes, que se comportam diferente, que têm uma maneira de pensar diferente, de falar diferente, elas não podem esconder-se, elas não podem ficar caladas, elas não podem deixar de fazer realmente o que elas querem, o que elas sonham, o que elas têm vontade, porque todos nós somos iguais. Então,
ela é considerada diferente e deve ser respeitada por suas diferenças. E é as nossas diferenças realmente que vai fazer um diferencial, aonde nós estivermos, o que fizermos e como fizermos. Então essa diferença ela é necessária na vida de todos nós. Nós não podemos realmente sermos iguais, não teria graça. Então cada um com a sua diferença se completa, se ajuda, né, naquilo que tem necessidade realmente. Então o texto ele traz para a gente como uma lição nessa tarde que nós devemos respeitar as diferenças, respeitar as pessoas do jeito que elas são, principalmente, não se tratando só de pessoas, mas também até os animais. Todos, de uma forma geral, devam ser tratados, respeitados, da maneira que eles são. Nós não podemos ser diferente para agradar alguém, para que alguém goste de você, você mudar o jeito que você é, a forma de como você se comporta, a maneira de como você jamais deva mudar para satisfazer, para agradar outras pessoas. Você tem que ser você mesma, né? Aonde quer que seja você mesmo. E sendo você mesmo, é que as pessoas vão te aceitar do jeito que você é. Nós não precisamos mudar, nós não precisamos procurar se encaixar na vida das outras pessoas, por termos alguma diferença. Nós somos aceitos da maneira que nós somos, devemos ser aceitos da maneira ou do jeito que nós somos, com as nossas diferenças, certo? O texto fala, né, desse carpinteiro. O carpinteiro ele fala no texto, melhor dizendo, que se a árvore fosse normal, ela já teria sido cortada, ela já teria sido usada para alguma coisa, certo? E ao mesmo tempo ele coloca que nós precisamos realmente construir essas diferenças a cada dia, aplicando elas, seja lá, né, da forma que você gosta, e mostrando que todos aqueles que são diferentes, eles possuem um conhecimento diferente, uma habilidade específica, eles possuem, né, algo diferente que faz realmente com que as pessoas vejam algo de bom, sim. Ele fala de que as diferenças elas não devem ser, elas não podem ser vistas como algo que venha atrapalhar, como algo que sirva de empecilho. As diferenças elas devem ser vistas como algo que venha a complementar, que venha ajudar a somar. Então essa parte ela é bem interessante, porque todos nós somos diferentes sim e temos algo de bom a apresentar, a fazer, a demonstrar, que vai também servir de inspiração para aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles que nos veem, que nos assistem, que nos ouvem. Então, as diferenças elas são bem-vindas e devam serem respeitadas e devam acrescentar a cada dia conhecimento na vida de uns dos outros. Então, quando Jesus nos chama com as nossas diferenças, ou seja, é um privilégio, né, sermos criados dessa forma, cada um com suas diferenças, cada uma do jeito como ele mesmo a criou. E que essa forma ela foi até destruída. Você foi criado único e ela foi jogada fora. Então, daí a gente já vê que é tão bom ser diferente, fazer parte, né, desse momento do qual nós estamos falando e ser respeitado ao mesmo tempo pelas nossas diferenças. Ok, meus queridos? O que nós aprendemos nessa tarde? Seja respeitado por ser diferente.
que nós devemos aceitar as pessoas da forma que elas são. As diferenças, elas não influem, muito menos contribuem para que nós nos comportamos de forma desrespeitosa uns para com os outros, certo? Então, respeitar os outros por ser diferente, isso são valores que a cada dia deva ser demonstrado. Tudo bem? Então, fica por aqui a nossa aula de hoje. Ele é um texto pequeno. A atividade desse texto eu vou deixar lá na descrição do vídeo. Vocês vão estar realizando essa atividade, me enviando e lembrando que é a nossa primeira atividade desse bimestre, ok? Então, fiquem na paz e tenham uma boa tarde.